Bom dia. É isso. Graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, você que está aqui neste espaço, você que está também acompanhando e cultuando ao Senhor por meio das redes, por meio do YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor também esteja presente, que o Espírito Santo de Deus se faça presente em sua casa, junto com sua família, no movimento que você estiver fazendo. A leitura que nós fizemos agora pela manhã, ela é uma leitura muito importante porque ela é revelação máxima do amor de Deus. Texto de Hebreus, capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3. O versículo 3 diz: o Filho irradia a glória de Deus. Repita comigo: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, amém? Está na mão do Senhor, está na mão do Criador todo o sustento, está na mão do Senhor toda a direção do universo, e é a revelação máxima do amor de Deus que nos traz aqui hoje. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo um dia se deu por nós numa cruz. Nós estamos aqui para celebrar a vida que nós temos com Jesus. Você é satisfeito com isso? Amém? E nós devemos permanecer no Senhor, permanecer conectados à fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte do nosso ser, Ele que cuida dos nossos movimentos, é Ele que nos dá mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. É sobre Ele que nós devemos todos os dias depositar a nossa confiança, a nossa ansiedade, entendendo que Ele é poderoso, amém? Não se esqueça disso, nosso Senhor Deus é poderoso. O nosso Senhor tem domínio sobre todas as coisas, como o texto lido, Ele sustenta tudo com a sua palavra. Isso nos garante segurança, nos confere a salvação e a graça do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai querido. Nós estamos aqui a fim de cultuar ao Senhor, depositar ao Senhor toda a adoração, entregar ao Senhor o nosso ser por completo, e nós queremos em todo tempo, Pai, adorar a Ti e oferecer algo agradável ao Senhor. E nessa manhã, Pai, de celebração e culto a Ti, nós colocamos a nossa mente e o nosso coração agora nesse instante, que o Senhor possa estar fluindo dentro de nós com a Tua palavra, trazendo sabedoria, conhecimento dos céus, trazendo, Senhor Deus, a correção e a disciplina com o Teu Santo Espírito, que nos conduz em amor. Pai, nós queremos ser visitados por Ti de uma forma extraordinária nessa manhã. Fala aos nossos corações, Deus, dissipa toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos preocupa nessa manhã, nós colocamos aos pés do Senhor, aos pés da cruz. E nós queremos estar rendidos, Pai, diante de Ti, porque o Senhor é poderoso e o Senhor está trabalhando por nós. Não devemos estar preocupados, porque o Senhor é poderoso. Louvado seja o Senhor em todo tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ontem pela manhã estava compartilhando com a Jubacap, os líderes de algumas juventudes aqui de Curitiba. Falávamos sobre alguns desafios que nós temos hoje com a juventude na atualidade. E nesse momento eu aproveitei para destacar um pouco também da nossa experiência com a juventude da igreja, a nossa trajetória. E um dos apontamentos que nós compartilhamos ali, dos grandes desafios da juventude atual, de forma geral, foi o fato de caminharmos com uma realidade de jovens e também adultos que não permanecem muito tempo envolvidos com a Igreja de Cristo. Talvez você conheça pessoas, irmãos, que em tempo tiveram conosco, estiveram ativos no reino, e por algum motivo eles desistiram da caminhada. Eles deixaram de fazer parte desse movimento de Deus depositado na unidade da Igreja de Cristo. E um dos fatores que nós consideramos ontem, nós falamos a respeito disso, e eu aproveitei para falar e trazer essa experiência, e também aplico hoje aos nossos corações, e faço parte dessa breve introdução,
é que talvez muitas dessas pessoas se cansaram ao longo do caminho. Talvez alguns desses irmãos, ou algum desses que estavam conosco, ficaram exaustos, às vezes até se cansaram de fazer as coisas de Deus. Mas como assim se cansaram por fazer as coisas de Deus? Parece que o pastor está falando algo contra aquilo que nós talvez fazemos no reino. A questão é que o objetivo de Deus para nós não é fazer coisas. E nós precisamos refletir a respeito dessa realidade, pensar um pouco nos nossos movimentos no reino, porque às vezes parece que é dessa forma que nós nos organizamos como igreja, mas não é assim. O reino não é feito de ativismo ou de uma ansiedade de fazermos somente as coisas para Deus. O reino de Deus, ele tem algo relacional. A relação que Deus tem para nós é algo íntimo, é algo intenso, é algo que está em profunda conexão com o Criador. Nós precisamos estar nessa profunda conexão. Mas às vezes nós nos perdemos por tantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E muitas das vezes nós nos iludimos achando que estamos junto com Deus, estamos caminhando com Deus, apenas fazendo as coisas de Deus. E a intenção de Deus para nós não é essa, não é para ser assim. A dinâmica do reino de Deus não é para ser dessa forma. Se você por algum motivo tem administrado um cansaço diferente, se você tem administrado um tipo de peso, um tipo de sentimento diferente da leveza do Senhor, do reino, eu encorajo você a procurar os pastores dessa igreja e sentarmos para conversar a respeito disso. Nós precisamos dialogar. Se você está cansado com algum tipo de atividade que você exerce do reino, nós precisamos sentar e precisamos reavaliar e tomar decisões nas quais gerem qualidade de vida espiritual para você. Não viva no reino cansado. Não viva no reino exausto. E às vezes iludido por essa falsa expectativa de estar fazendo coisas para Deus. A intenção de Deus não é essa. Hoje na igreja, graças a Deus, contamos com muitos pastores. Então, se você está cansado, tem o pastor Daniel, tem o pastor Davi, tem o pastor Levi, tem o pastor Edion, tem o pastor Davi. Onde você bater aqui, cai pastor. E líder de pequeno grupo também. Então, sinta-se à vontade para sentarmos juntos e compartilharmos da graça de Deus, da leveza que Deus nos proporciona. E assim nós vamos caminhar administrando essa realidade que o nosso Deus é poderoso. E por vezes sim, nós temos situações que nos preocupam e talvez nos trazem algum tipo de ansiedade, mas Deus derrama graça porque Ele é poderoso. E assim nós vamos avançando, passo a passo, luta a luta, de glória em glória, como a palavra diz, até que o Senhor venha. E nós somos amparados por esse poder do nosso Senhor. E vivemos essa realidade. Você não deve se esquecer do texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Essa versão da nova tradução da linguagem de hoje diz assim: e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Deus deseja que sigamos no reino, avançamos sim no reino, mas de uma forma leve, de uma forma suave, aonde possamos estar conectados com Ele em todo o tempo. Eu lembro que a maioria das vezes que eu estive cansado, ou quando eu estou cansado um pouco mais, geralmente é porque as atividades e o fazer as coisas, a preocupação excessiva, até mesmo com as obras de Deus, confesso que isso acontece, estão à frente da minha relação íntima com o Senhor. Quando isso tudo está à frente da minha relação com Deus, eu me canso. E eu tenho certeza que você também funciona dessa forma. Quando nós olhamos para essa realidade, nós começamos a perceber que,
de fato, o interesse principal de Deus não está naquilo que você faz para Ele. O desejo de Deus é o seu coração. O desejo de Deus é a sua adoração. O desejo de Deus é a sua reação sincera, aquele tempo que você tem de intimidade com Ele. É o seu tempo separado, intencional, e que esse tempo seja um tempo permanente, contínuo. Você tem feito isso? Tem buscado ao Senhor diariamente? Tem separado um tempo do seu dia como oferta ao Senhor, entrega ao Senhor, uma busca por uma relação permanente com o Senhor? Quantas as vezes nós tentamos manter uma relação e com o avanço da semana, com o avanço das preocupações, a nossa mente divaga e quando menos esperamos, já não temos mais tempo com o Senhor como tínhamos e as preocupações elas assumem o lugar de Deus e assim nós avançamos de forma pesada. O fardo que o Senhor tem, o peso que o Senhor tem para nós, ele é leve. Por isso que nessa manhã eu gostaria de compartilhar o texto do Evangelho de João. Abra sua Bíblia, João. Nós temos um pouco de tempo curto, mas é um tempo importante para refletirmos a respeito da videira verdadeira que é Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, nós leremos os versículos de 1 a 11. E a respeito desse evangelho, é muito importante falarmos dele. É um evangelho muito interessante. Na verdade, os 4 evangelhos são fundamentais para a nossa caminhada de fé, construção de fé. Existem alguns escritores que acordam que os 4 evangelhos bíblicos eles apresentam um único evangelho de salvação de Jesus Cristo, mas quando nós olhamos a realidade de cada evangelho, você nota uma ótica diferente de Mateus, uma ótica diferente de Marcos, diferente de Lucas e assim também de João. Até mesmo porque ao ler os textos bíblicos no Evangelho de Mateus, você vê muito claro Mateus apresentando Jesus como rei. Em Marcos, você vê Marcos ali na tentativa de apresentar no seu evangelho a figura de Jesus como servo. Lucas traz Jesus como um homem perfeito, um homem sem pecado. E João, ele apresenta Jesus como Deus. E o evangelho de João começa dizendo isso, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo... Muito bom. O Evangelho de João tem algumas peculiaridades também, e algumas características importantes. Uma delas é que o próprio autor era considerado o discípulo amado de Jesus. No próprio Evangelho de João nós encontramos aí um dos versículos mais conhecidos da palavra, um dos pilares da nossa fé, que é João 3,16. A revelação máxima e a expressão máxima do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Esse é o versículo. O propósito de João, o propósito do Evangelho de João foi deixar claro que Jesus é Filho de Deus. E como Filho de Deus, é nele que nós devemos depositar, assim como nós cantamos nessa manhã. Dependemos do Senhor, confiamos no Senhor. Toda a nossa confiança está no Filho de Deus. Dentro dessa perspectiva e dessa realidade, nós assumimos algumas afirmações de Jesus nesse Evangelho. E essas afirmações, elas discorrem o Evangelho e Jesus diz, eu sou o pão da vida. No Evangelho de João, em outro trecho, ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a 7ª declaração é, eu sou a videira verdadeira. E essas declarações, essas afirmações que o próprio Jesus, Filho de Deus, faz, elas nos ajudam a caminhar confiantes, porque Ele é poderoso, afinal Ele é o Filho de Deus. E é nele que nós depositamos toda a nossa confiança. E é nesse evangelho, cada expressão tem um objetivo, um alvo a ser suprido. Quando nós falamos que Jesus é a luz do mundo, ela dissipa as trevas. Ela dissipa tudo aquilo que está escuro dentro de nós. Isso é importante demais, isso é fundamental em nossa caminhada. Quando nós dizemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, nós não só estamos assumindo isso, mas a nossa caminhada está no único caminho, na única verdade e na única possibilidade de vida, que é Jesus, o Filho de Deus. Não há outro caminho, não há outra verdade.
Então nós precisamos entender a cada dia essas expressões do poderoso Deus. E o texto diz assim, João 15, de 1 a 11. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador ou o agricultor. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são os meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. E eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês continue, que a alegria de vocês seja completa. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Nessa última expressão de Jesus, eu sou a videira verdadeira, o cenário é uma conversa, um diálogo de Jesus com os seus seguidores, os seus discípulos. E ele usa uma figura de linguagem, uma metáfora da videira. A videira é o símbolo dessa aplicação. Eu fico, às vezes, tentando imaginar Jesus compartilhando com os discípulos e notando na sua trajetória, compondo o seu diálogo, aquilo que ele vai falar com alguém, aquilo que ele iria conversar com alguém, ele pensando a respeito das parábolas que ele usava, os elementos que providenciavam conexões, até mesmo com a realidade de vida que os discípulos tinham com Jesus. E ele trazia os discípulos, obrigado Davi, e ele trazia os discípulos para dentro das conversas, trazia os seguidores para dentro das suas conversas com essas ilustrações, e você logo percebe que todas as ilustrações que Jesus usa nas parábolas, nos evangelhos, em todo o trecho da caminhada de Jesus, você percebe que cada ilustração era intencional. E quando Jesus fala a respeito da videira, ele estava se referindo a algo do cotidiano dos discípulos, a algo que eles tinham conhecimento, a algo que era comum da visualização de todos aqueles que estavam ouvindo. O trecho que nós lemos, ele possui alguns elementos a mais do que a videira. A videira é o elemento principal, mas nós precisamos dar destaque em alguns dos elementos. Como já disse, a videira, como elemento principal, ela é reconhecida pelos discípulos e até mesmo por nós quando lemos o Antigo Testamento. A videira é um símbolo comum para Israel. A videira, ela é apresentada em alguns textos do Antigo Testamento, e tem um texto em Salmos, capítulo 80, que nós não vamos ler agora, mas você pode depois, na sua casa, ler esse trecho. Mas nesse trecho você percebe que Israel é a videira que Deus trouxe do Egito, plantou em um solo que Ele mesmo havia preparado, Ele mesmo estava especialmente cuidando. Mas o salmista aqui no capítulo 80, ele também apresenta um lamento por essa videira. Ele apresenta um lamento porque essa videira já não está florescendo mais. Essa videira já não está protegida, ela está destruída. E agora a condição dessa videira, ela é alvo de saqueadores. Então a oração do salmista diz mais ou menos assim, um trecho de Salmos 80. Olha do céu e vê, visita essa vinha,
protege o que tua mão direita plantou. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que te fortaleceste para ti. A videira, e essa referência, ela sempre apontava para Israel, para o povo de Deus. Israel era plantado e cuidado pelo Senhor, deveria produzir bons frutos, a lógica era essa, a intenção de Deus era essa. Mas nós sabemos que nem sempre os frutos eram bons. Na história do povo, nós podemos visualizar que os frutos de Israel eram diferentes daquilo que Deus desejava para o povo. E o povo se perdia facilmente, não diferente da nossa realidade hoje, que se perde muitas vezes diante dos propósitos de Deus. Compreendidos são, entendidos são, nós temos a clareza a respeito daquilo que Deus tem para nós, mas muitas vezes esses propósitos da nossa parte, eles são perdidos, eles são deixados. E Jesus, ele usa essa figura, e é nesse contraste com o fracasso de Israel, com o povo escolhido, que Jesus declara que ele é a videira verdadeira. Ele já não está mais colocando foco na videira que era o povo de Deus, mas ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele se apresenta como aquele que preenche, que responde aos cuidados de Deus e que produz frutos bons. A realidade já não é mais uma realidade deturpada de um povo que estava produzindo maus frutos, mas ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu produzo muitos frutos bons e vocês que estão conectados em mim também produzirão frutos bons. E essa é a realidade, por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. O segundo elemento que nós encontramos nesse trecho da palavra são os ramos. Os ramos são os discípulos, os seguidores de Jesus, todo aquele que está unido com Cristo, unido em Cristo, aquele que entende a mensagem do Evangelho, aquele que entende sobre a graça de Jesus e aceita a revelação do Pai e vive nos caminhos e de acordo com a vontade de Deus. E esses ramos, eles estão conectados à figura da videira verdadeira. Aqui nós podemos perceber essa nossa representação, esse é o nosso lugar. Aqui está o entendimento do nosso espaço dentro da metáfora e dos elementos que Jesus está usando. É aqui que eu aplico e relembro a Igreja de Cristo que nós precisamos estar conectados diariamente com o Senhor. Eu já falei isso e falo novamente. Nós precisamos estar conectados com a videira verdadeira. Nós como ramos, essa é a aproximação intensa que precisamos dar atenção. Entender que a aproximação que nós temos da videira verdadeira nos traz vida. Aquilo que antes era destruído, aquilo que antes com o povo de Israel era fruto e alvo dos saqueadores, agora é reconstruído na videira verdadeira e produz bons frutos. Essa conexão com o Pai, essa conexão de intensidade, essa conexão, esse tempo que nós temos com o Senhor, produz bons frutos em nós. E através desses frutos, outras pessoas são abençoadas e nós avançamos com o reino de Deus. O contrário dessa realidade é a morte. Um ramo sozinho, se você pensar na figura de uma parreira, um ramo sozinho, ele é frágil, ele é infrutífero e ele é imprestável. A sua única utilidade é ser juntado e jogado para ser queimado. Então, quando nós observamos essa realidade, esse lugar que nós temos no reino, esse lugar que nós temos junto com Jesus, nós começamos a perceber que esse lugar deve ser um lugar de permanência. Tem um escritor, Charles Swindoll, faz um destaque muito importante em um dos seus livros. Ele fala que a respeito desse trecho, dos 11 versículos que nós lemos, 10 vezes o termo-chave aparece. E o termo-chave na leitura é unidos em Cristo, ou conectados em Cristo, permanentes em Cristo. Pensa só, 11 versículos que nós lemos, 10 vezes a palavra-chave aparece, e a palavra é permanecer, o verbo é permanecer.
E de fato isso deve ficar na nossa memória e na nossa mente e gerar alguma atitude a respeito da nossa vida com o Senhor. A permanência no Senhor é algo que vai fazer você fluir em Cristo. A permanência no Senhor, os seus dias permanentes em Cristo, serão o resultado, serão o fator, a alavanca para qualquer tipo de movimento que você tiver nos seus dias. O desejo de Deus para a sua vida é que, independente do que aconteça, você permaneça conectado com Jesus Cristo. A aparição desse verbo tantas vezes, né? Talvez 10 vezes aí nesse trecho de 11 versículos, ela demonstra que esse é o pensamento central de Deus para nós. Essa permanência dos ramos à videira. O segredo para a gente viver uma vida transbordante, uma vida plena, uma vida satisfeita, não é fazer algo apenas para Jesus. Não é apenas vir, tocar na igreja, servir na recepção, manusear uma câmera e achar que nós estamos cumprindo com o item do reino, né? Eu estava falando ontem que existem alguns aplicativos que nos ajudam a manter a vida organizada, a tentativa de manter a vida organizada, né? E eu uso bastante o Google Keep, que daí tem um monte de caixinha lá que você vai listando a tua checklist e você vai cumprindo. Algumas são mais urgentes, então você cumpre com mais urgência, e às vezes a nossa cabeça espiritual funciona assim: cumprir com a tarefa do reino, cumprir com Deus, está pago. Mas infelizmente a realidade, o que isso produz em nós é algo sem vida. O que Deus quer de nós é uma permanência em Jesus Cristo. Uma outra realidade a respeito dos elementos é o terceiro elemento, que é o agricultor. O agricultor é o próprio Deus, é Ele que cria, como nós lemos ali no texto de Hebreus. Ele cria, Ele cuida, Ele sustenta. O seu trabalho é rico em detalhes. O seu propósito é cuidar da parreira para que ela permaneça viva, gerando frutos, gerando muitos frutos. Para isso acontecer, o agricultor tem essa tarefa que é específica e é fundamental em nós. Se ele não estiver em constante cuidado, se ele não estiver levantando os ramos, se ele não estiver limpando e podando os ramos, e às vezes isso é necessário. Quantas vezes precisamos ser podados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor? Às vezes estamos caminhando para uma direção, Ele vai lá e nos poda e fala: olha, não é por aí, faça diferente disso, porque para onde você está caminhando não vai dar certo. E às vezes nós somos podados pelo Senhor. E a tendência é ficarmos chateados, muitas vezes, quando as nossas intenções não são atendidas. Mas nós precisamos assumir que Ele é o agricultor e Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando dos ramos que estão ligados à videira verdadeira. E às vezes sim, é necessário uma poda, é necessário um tipo de interrupção de Deus, um tipo de movimento mais abrupto do Senhor, para que a nossa vida continue frutificando, continue crescendo. Às vezes precisamos parar de onde nós estamos para repensar, repaginar e continuar avançando, para que o ramo continue saudável e produzindo frutos. Deus é o agricultor. Quarto e último elemento são os frutos. Aqui, acredito que é o resultado da nossa relação orgânica e viva com o Senhor. Se nós pensarmos na figura da videira, se nós pensarmos nesse elemento visual, a gente vai observar que o propósito fundamental, o único propósito da videira não é produzir, a respeito do objetivo dela, né? A videira não tem como objetivo produzir uma boa madeira, produzir uma boa sombra, ou produzir uma boa lenha. O objetivo dela é produzir um fruto bom. É o único objetivo da parreira. Nós temos como objetivo produzirmos frutos bons. A videira também
ela não é uma planta ornamental como essas plantas que nós temos aqui. Alguém tem uma parreira na sala de casa? Alguém levanta a mão e ia ficar meio assustado. A parreira não é uma planta ornamental. O objetivo da parreira unicamente é produzir bons frutos. Os bons frutos, eles não são só compreendidos no tanto de gente que a gente traz para a igreja, ou na quantidade de gente que a gente está envolvido, mas os bons frutos, eles podem ser os motivos que nós temos para obedecer ao Senhor, as palavras abençoadoras que nós damos, as palavras de conhecimento, de sabedoria, quando você desarma alguma guerra, né, no diálogo, principalmente nesse tempo que as intensidades políticas aumentam aí, não só nos nossos discursos, mas também nas nossas redes. Quando nós estamos entregando para o Senhor aquilo que é agradável, e aqui é um ponto fundamental também para a gente pensar, que é nesse elemento dos frutos que daí se encaixa o nosso servir. Servir também é um fruto bom, mas não está antes da relação que nós temos de permanência com Deus. Nessa manhã nós estamos refletindo a respeito disso, porque tudo é para a glória de Deus. Sendo tudo para a glória de Deus, tudo que nós fazemos deve estar em perfeita condição para que o Senhor seja glorificado. Eu entendo que o reino, ele acontece de uma forma leve e de uma forma dinâmica. E assim nós caminhamos glorificando e obedecendo a Jesus, honrando aquele que nos amou primeiro e entendendo que a dinâmica do reino, ela é uma dinâmica de permanência em Cristo, que é a videira verdadeira. Amém? Vamos louvar ao Senhor enquanto nossa equipe vem até os instrumentos. Resumindo aquilo que nós falamos, eu gostaria de fechar essa reflexão com alguns pontos. Deus está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer você mais do que as suas obras. Permanecer não equivale a quanto você conhece de teologia, da palavra, mas o quanto você tem sede de Deus. Permanecer em Jesus, permanecer em Cristo, é viver essa realidade de busca, é ansiar por esse cuidado, é aguardar no Senhor, esperar no Senhor, amar o Senhor, ouvir, responder ao Senhor. Permanecer significa ter mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades e em suas intenções e movimentos diários, nos seus pensamentos, nos seus objetivos a serem cumpridos. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Nesse trecho nós encontramos Jesus falando: sem mim nada podereis fazer. E no último versículo, no versículo 11, diz também: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? É a intenção de Deus que a sua vida seja uma vida completa e plena da alegria do Senhor. Permanentes na videira verdadeira, nós avançamos, nós crescemos, nós produzimos frutos, e nós caminhamos assim, produzindo frutos satisfeitos, não cansados. Lembre-se disso. Se você estiver cansado, vamos conversar, vamos fazer alguns ajustes, vamos refletir junto, vamos ressignificar a tua trajetória cristã, na tua capacidade de entender aonde você está servindo, como você está servindo. Mas de fato o que o Senhor tem para nós é um reino leve, um reino suave, cheio de alegria, porque Ele é a videira verdadeira. Vamos ficar em pé? Se você, enquanto estiver cantando, se sentiu tocado pelo Senhor e deseja assumir esse compromisso novamente com o Senhor, eu gosto muito desse momento de reflexão e de canção, onde a gente aplica a palavra de Deus e responde a isso. E eu vou gastar mais alguns minutos para contar um pequeno fato que acontecia na minha adolescência que faz lembrar isso. Às vezes eu estava, mesmo adolescente, estava preocupado com um monte de coisa.
E enquanto nós morávamos na igreja lá em Foz, e a igreja tinha um piano, e o piano ficava perto de uma janela, e meus pais às vezes desciam, e enquanto eu estava tocando, estava ensaiando, meus pais estavam ouvindo ali, e eu nunca tinha conhecimento disso. Eu só me lembro saindo às vezes da igreja, depois de tocar, e ver os meus pais sentados. E um dia minha mãe compartilhou algo muito interessante comigo. Ela falou assim: olha, eu sei quando você está com o coração pesado, eu sei quando você está triste, eu sei quando você está preocupado, e hoje você está preocupado. O que está acontecendo? E eu lembro da minha mãe falando isso, e ela, na tentativa de me ajudar, de me conduzir em algo bom, ela falava a respeito disso, e ela dizia o seguinte: a sua canção é diferente, a forma que você toca é diferente quando você está preocupado. Parece que está alguma coisa presa e a canção não é diferente. Mas eu sei disso porque quando você está leve, você está feliz e satisfeito, a canção flui de uma forma sobrenatural. E eu consigo ver Deus através da sua canção. A dinâmica do reino é leve. O que Deus deseja para você nessa manhã é que você tenha uma vida leve, uma vida conectada à parreira, porque Ele é a parreira verdadeira, Ele é a videira verdadeira, e a graça que Ele produz em nós nos dá poder e nos faz gerar frutos saudáveis. É por isso que eu gosto desse momento, porque depois que nós refletimos, nós damos uma resposta para Deus, e nós apresentamos o nosso coração, e nós compreendemos e falamos: Deus, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o único caminho, o Senhor é a paz do meu coração, e essa é a minha resposta. Eu quero permanecer em Ti, eu quero permanecer conectado à videira verdadeira. Se essa é a sua resposta, enquanto nós cantamos, vamos orar juntos. Venha até aqui à frente e nós vamos refletir a respeito dessa canção, que é uma construção em Jesus. E nós vamos declarar: Senhor, nós queremos construir uma vida em Ti, permanente em Ti, independente do que aconteça, independente do governo que se instaure, independente da situação que estivermos passando aqui na nossa igreja, na nossa família, na nossa relação pessoal, nós estamos permanentes no Senhor, e no Senhor nós avançamos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Declare: o Senhor é digno da sua canção. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Digno da minha canção, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você deseja se permanecer conectado com o Senhor? Venha até aqui à frente. Responda ao Senhor: Senhor, eu quero permanecer em Ti. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Olha, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare com o seu coração essa construção dos caminhos do Senhor. Declare com o teu coração que a sua vida é permanente naquele que é Criador e sustenta o universo. Declare que a sua vida está construída nos fundamentos de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que o Senhor nos faça compreender que é nele que nós devemos permanecer. Vamos orar? Pai querido, nós entendemos que o Senhor é a videira verdadeira, Pai. No Senhor não há destruição, no Senhor não há guerra, não há ódio, não há maldade. No Senhor, Pai, os frutos são bons. No Senhor nós temos vida plena. No Senhor não há lugar de confusão, não há lugar para ansiedade, porque o Senhor nos toma nos braços e acalma o nosso coração. O Senhor é aquele que nos ama, aquele que nos resgatou do pecado e nos deu a vida. E aqui nós estamos a fim de agradecer ao Senhor, porque o Senhor é a videira verdadeira. Pai, nós queremos estar permanentes em Ti. Nós compreendemos os elementos que o Senhor usa na Tua Palavra a fim de nos ensinar, e nós queremos viver essa realidade de fé, na qual, conectados como ramos ao Senhor, nós produziremos bons frutos. Nós falaremos, Pai, algo suave, algo doce, e as pessoas estarão encantadas por ouvir Jesus através de nós. Pai, nós tocaremos em pessoas e pessoas serão curadas. Pai, nós estaremos, Senhor Deus, atentos, sensíveis, orando uns pelos outros, porque é neste lugar que nós devemos estar. É neste lugar de amor, é neste lugar, Senhor Deus, de cuidado, é que nós vamos produzir bons frutos, porque
porque o Senhor é a videira verdadeira, Pai querido. Louvado seja o Senhor por esse tempo, louvado seja o Senhor pela entrega, Pai, do nosso coração a Ti, porque é algo, Senhor, que nós identificamos que é precioso para nós, estar conectados contigo. Louvado seja o Senhor em todo o tempo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.